Transtorno sem fim depois de chuva forte. Sobra lama em Vicente Pires. Crise no Alub. Ministério Público investiga a suspensão de aulas. O esporte, contagem regressiva para o início da Copa do Mundo Sub-17 aqui em Brasília. E mais, encontrado o grupo que estava perdido na Chapada dos Veadeiros. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. Contagem regressiva para a Copa do Mundo Sub-17. Pois é, a abertura vai ser no sábado no estádio Bezerrão, no Gama. E o torneio vai até o dia 17 de novembro e os ingressos já estão à venda. O Brasil estreia contra o Canadá e a seleção brasileira está chegando hoje à noite. Então a gente vai ao contato com o repórter Rodrigo Miranda. Já está lá no aeroporto, em clima de Copa do Mundo. Como é que está a recepção aí, Rodrigo? Uma boa noite a você. Boa noite para você também, Rodrigo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. O clima já é de Copa do Mundo aqui em Brasília, assim, para acompanhar de perto esse Mundial Sub-17. A seleção brasileira tem de chegar aqui já para colocar todo mundo nessa expectativa de estreia. E a previsão é que o voo da seleção brasileira chegue aqui, ó. Neste portão aqui, eles vão sair por aqui. Eles devem chegar em Brasília por volta das 7h30 da noite. A movimentação já é grande aqui na área do desembarque. Muitos curiosos vieram até aqui a gente, perguntar que horas chegava o voo da seleção brasileira. Todos querendo tietar os jogadores, principalmente o atacante do Vasco, o atacante Thales Magno, que é uma das revelações aí do Campeonato Brasileiro e chega aqui como um dos superastros deste Mundial Sub-17. Lembrando, Orengo, que a abertura do Mundial será lá no estádio Bezerrão, no Gama, às 5 horas da tarde deste domingo contra a seleção do Canadá. O Brasil está no grupo A juntamente com o Canadá, Angola e Nova Zelândia. E a final do Mundial Sub-17 também vai ser aqui em Brasília, se Deus quiser, e com a seleção brasileira também jogando essa partida. E quem quiser comprar ingresso ainda dá tempo. Por exemplo, aqui do lado do desembarque no aeroporto foi montado um guichê para vender os ingressos. Aí quem está aqui já viu tietar a seleção brasileira, já pode garantir um ingresso para abertura ou para qualquer outro jogo também. Ou quem quiser também comprar ingresso pode ir lá no estádio Bezerrão ou também pela internet, todo mundo podendo assistir de perto essa seleção brasileira que chega em Brasília, Lorena, daqui a pouco. Legal, hein, Rodrigo? A gente recebeu na semana passada aqui no nosso estúdio a taça toda bonita, tinha todo um protocolo, não podia ninguém tocar, tinha uma luvinha para pegar a taça, tem todo esse protocolo da FIFA, né, Rodrigo? Agora, o legal é essa questão do ingresso, porque é um ingresso acessível, tem ingresso até de R$5, então é só chegar no aeroporto, mas tem também pela internet, né, Rodrigo? É isso mesmo, Morengo. O ingresso muito facilitado, diferente da Copa do Mundo principal, que tinha aquela fila para comprar ingresso. Dessa vez não, é só chegar e comprar com preços muito acessíveis, então não tem como perder essa festa. Eu estive lá no estádio do Bezerrão na tarde desta terça-feira, então o estádio está muito bonito, tudo montado e tudo preparado aí no padrão FIFA para o torcedor se divertir e acompanhar bons jogos. Quem sabe o Brasil levantar essa taça que esteve aí nos estúdios do Band Cidade, Orengo. Quem sabe teremos aí o novo Neymar, novo Ronaldinho Gaúcho, que já jogaram aí o Sub-17. Valeu, o Rodrigo está na torcida também. Jogo de estreia sábado à tarde lá no Bezerrão do Gama. A gente vai acompanhar todas as emoções aqui na Band. Olha, fortes chuvas de ontem de madrugada deixaram estragos em vários pontos do DF. Choveu ontem à noite, choveu de madrugada e Vicente Pires, a mesma novela de sempre, né? Muita lama e o que não falta é água por lá. Em Planaltina, ruas ficaram alagadas porque não tem ponto de escoamento. E o problema está apenas começando, já que a previsão é de mais chuva para os próximos dias. O reflexo da chuva que caiu na tarde dessa segunda-feira em Planaltina foi imediato. Esse carro foi engolido pela água. Já os moradores e trabalhadores de Vicente Pires, além do impacto imediato, têm que conviver com os estragos no dia seguinte. A lama na Rua 3 era de perder de vista. Uma mangueira de sucção foi usada para esgotar manilhas que ficaram cheias de água. Quem teve que enfrentar o trajeto pela pista a pé já estava pensando no que iria fazer quando chegasse ao trabalho. É difícil. Para trabalhar, para vir aqui, é ruim. Dificilmente consegue chegar limpo, né? Verdade. Chega lá, tem que tomar outro banho. Agora olha a luta da Thaís. É preciso muita concentração para não escorregar com a bicicleta nessa lama. E ela não conseguiu evitar os respingos nas roupas deixados pelos carros.
Jogou a situação aqui, ó. Lama para todo lado. Vai chegar para trabalhar desse jeito? Desse jeito, é o jeito, é a luta, né? É a vida. Enquanto a Thaís entrava no condomínio, o Ribamar saía e já se deparava com a água correndo bem na frente do portão. Pelo jeito aí, eles vão abandonar tudo aí. A gente vai ficar nesse atoleiro aí. E a dona Maria? A gente nem conseguiu chegar ao restaurante dela porque estava ilhado pela lama. A entrevista teve que ser feita aos gritos. E foi assim que ele explicou como vai fazer para atender os clientes hoje. Teve que fazer uma ponte para entregar marmita para o cliente do outro lado, que não tem condição dele vir até aqui e nem a gente ia até lá, né? Um cenário antigo, um problema antigo que, pelo jeito, está longe de acabar. Sem contar que a previsão para aqueles que moram aqui, Vicente Pires, não é animadora. A expectativa é de que o tempo fique nublado durante a semana, com possibilidade de chuva e fortes ventanias. Em setembro deste ano, a nossa equipe fez uma reportagem aqui em Vicente Pires, mostrando a preocupação dos moradores com as obras na região durante a época chuvosa. Na ocasião, o administrador interino informou que foi feita uma força-tarefa para reduzir os impactos. Antes desse período de chuvas, vai conseguir entregar essa rua completamente pronta, da rua 3 até ali próximo ao pistão, que é a extensão da via. É uma determinação do governador, que a população da rua 10, que sofreu bastante, não sofra mais. E pelo que a gente percebe, os reflexos das chuvas continuam por aqui. E quem tem que abrir as portas do comércio todos os dias, já pensa que esse é só o início das águas. A chuva pesada ainda está por vir. Ontem foi só um prenúncio de chuva e a lama já quase invadiu a loja. Então, assim, a gente está esperando pior ainda, entendeu? Que seja, tomara que não, mas que a coisa está por acontecer pior. Tem aluguel para pagar, são 5 funcionários para pagar e, assim, a minha clientela era grande parte de Vicente Pires e também uma grande parte de Águas Claras. Mas as pessoas não atrevem hoje botar um carro na rua ou vir aqui num estabelecimento desse. Pois é, em nota, a administração de Vicente Pires informou que continua dentro do prazo o cronograma de entrega das obras, que é até o fim deste ano. Sobre a rua mostrada na reportagem, o contrato dos trechos estava suspenso, mas foi retomado neste governo, que gerou atraso do processo de drenagem, que só deve ficar pronto no ano que vem. Olha, a bacia do Pipiripau entrou em nível crítico e moradores de Planaltina, Sobradinho e Fercal ficaram sem água por conta do plano de restrição determinado pela DASA. O problema é que muitos moradores não sabiam que o fornecimento iria ser suspenso. Sem água. Foi assim que a dona Joana acordou hoje pela manhã. Aqui na quadra 8 de Sobradinho 1, o corte no fornecimento de água completou nesta terça-feira 24 horas. Nem cozinhar, nem fazer faxina, nem os meninos ir para a escola. Porque como é que vai sujo para o colégio? Não tem jeito, não. Desde ontem, as louças da casa são lavadas com a ajuda de balde. Para não precisar comprar água mineral, a geladeira foi abastecida com 11 garrafas. A gente está ficando cada dia mais preocupado com a falta da água, né? E vai complicar mais ainda. Outras famílias também passavam pela mesma situação. Eu sei que está faltando, até agora não tem água na torneira. Joana, Regina e Osvaldo são moradores da região norte do DF e fazem parte do plano de restrição para o sistema de abastecimento de água. A resolução é da DASA, mas quem põe em prática é a CAESB. A população sabe disso, mas reclama que não está sendo avisada dos cortes como determina a norma. Mas o diretor de operação e manutenção da CAESB diz o contrário. A CAESB avisa antecipadamente, na sexta-feira passada, foi avisado o plano de restrição para a semana seguinte. O que eu tenho observado em diversas entrevistas é que a pessoa é pega de surpresa por um motivo simples. Ela não tem uma caixa d'água para armazenar água para 24 horas, que é uma obrigação legal. Com as chuvas previstas, é possível que o fornecimento volte ao normal antes do previsto pela companhia. A restrição não necessariamente vai ocorrer. Então, cada dia é um dia. Não é possível prever quando vamos fechar. Depende de como vai amanhecer a vazão do rio naquele dia. Os reservatórios do Descoberto e Santa Maria estão fora deste planejamento. O diretor esclarece ainda que esse cronograma em nada tem a ver com o período de rodízio de água e da crise de abastecimento vivido pelos moradores da capital há 2 anos. É muito mais uma estratégia para deixar a população avisada que poderá ter uma restrição, mas não necessariamente ela vai ocorrer.
E do norte do DF, vamos para o sul, aqui com imagens do nosso helicóptero da Band News FM, sob o comando do piloto Edenilson Costa. Imagens do nosso repórter Rafael Procópio. Olha o trânsito aí no viaduto da EPGU. Trânsito fluindo bem, por enquanto, sem problemas. Aquela intensidade que a gente já conhece na saída do trabalho, por enquanto, sem problemas. Vamos girar aqui as câmeras do DR para informar você. Ó, tá tentando reconectar aí, agora reconectou, olha a câmera do DR aí, 040, por enquanto aí muito movimento, mas também sem congestionamento. Estamos em contato direto lá com o DR, mais uma câmera para você. Na estrutural, faixa reversa aberta, trânsito está fluindo, que é uma beleza aí, ó, sem congestionamento, sem aquele pareanda. Mais uma câmera girando para você. Na EPTG, no acesso ao Guará, também sem problemas, até o carro da polícia passando aqui, mas fluindo bem. E para fechar nosso giro de câmeras, vamos lá, olha aí a Ponte do Bragueto, aí é complicação, viu? Sabe por quê? Porque tem aquela alteração, aquele desvio ainda em função do trevo de Triagem Norte, a obra continua e gera aí esse grande congestionamento chegando lá para a saída norte, depois tem a subida do Colorado ainda, mas na Ponte do Bragueto tem que ter paciência até terminarem as obras, a gente continua de olho ao longo do banho de cidade. Olha, até o próximo mês, o GDF vai receber propostas para a concessão do serviço metroviário de Brasília. Enquanto isso, os passageiros querem saber quando vão ser inauguradas as 3 estações que estão sendo construídas, 106 Sul, 110 e também a Estrada Parque. Quem depende do transporte público também espera que, com a privatização da empresa, a ampliação do metrô, enfim, vire realidade. Quem passa pelo Eixo Sul, seja de metrô ou de ônibus, se pergunta por que algumas estações do metrô ainda não foram inauguradas. À primeira vista, parece tudo certo. Tem placa, pintura, vidraça. Mas tábuas impedem a entrada às estações 106 e 110 Sul. Eu até perguntei para o rapaz se já estava funcionando, mas ainda não. A entrega das estações é aguardada com ansiedade pelos passageiros, seja para quem mora por aqui ou trabalha próximo a 106 Sul. A chegada do metrô até este ponto ajudaria e muito. Você não precisa se distanciar tanto para pegar o metrô de volta para casa, facilita o horário e tudo. A ampliação do metrô é também muito aguardada. Por ser um meio de transporte mais rápido e eficiente, os passageiros sonham em ter essa facilidade pertinho de casa. É a melhoria para quem vem de Taguatinga, Guará, que já desce direto, né, para a Asa Norte, não tem que ficar mudando, pegando outro ônibus, né? Já que botou para um, tem que botar para todos os lugares, né? Para este especialista, é possível realizar a ampliação desde que haja planejamento. Segundo ele, os benefícios para a população seriam muitos e incluiriam uma melhora no trânsito da capital. A ampliação de uma estrutura como o metrô é importante principalmente para atender uma demanda que hoje em dia está precisando de atendimento, que seria a região norte de Brasília, né? E em relação principalmente ao campus da UNB, que é a maior demanda que tem em si a nossa região. São em torno de 54 mil pessoas que se deslocam para o campus da UNB. Ou seja, se fosse uma infraestrutura dessas construída próximo do campus da UNB, ajudaria bastante na mobilidade e na diminuição do uso do automóvel, né? Em nota, o metrô explica que as obras das estações 108 e 110 Sul devem ficar prontas no primeiro semestre do ano que vem e que não há projeto para a expansão do serviço para outras cidades. E parlamentares do DF no Congresso Nacional definiram o destino de 412 milhões de reais das emendas parlamentares individuais e de bancada. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Deputados federais e senadores do Distrito Federal têm as suas diferenças, não são poucas. Eles serão, inclusive, rivais nas próximas eleições, mas se reuniram ontem em torno de uma mesa para definir o destino das famosas emendas parlamentares. E é muito dinheiro, mais de 400 milhões de reais para o DF. Eles destinaram recursos para áreas como segurança pública, para obras em vias e viadutos ou unidades básicas de saúde, assim como reservaram recursos para a construção de creches. Foram quase 56 milhões de reais só para creches. Além dos recursos já previstos no orçamento, haverá também verbas para a Casa da Mulher Brasileira e para outros programas. Serão 43 milhões para núcleos esportivos e centros olímpicos. Enfim, à exceção de um deputado que preferiu dar dinheiro para o Instituto Federal, deputados e senadores de Brasília deram mais uma demonstração de maturidade política para beneficiar a população como um todo do Distrito Federal.
O valor do botijão residencial aumentou para as distribuidoras. O reajuste já está em vigor. Tem informação chegando ao vivo com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. A grande pergunta, Cláudio, é se realmente esse reajuste vai ser repassado para o consumidor. E aí, vai pesar no nosso bolso, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para todos que estão acompanhando a gente. Olha, inevitavelmente esse valor acaba sendo repassado sim para o consumidor. Isso é infelizmente uma praxe desse mercado. 5% nas distribuidoras, a gente ainda não sabe ao certo quanto exatamente vai ser o percentual que vai chegar o consumidor, mas você pode ter certeza que esse valor vai ser repassado sim para quem compra o gás de cozinha, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. A gente lembra que o valor do botijão, aquele botijão padrão de 13 quilos, estava variando até agora aqui no Distrito Federal de R$ 60 até R$ 95 reais. É uma diferença sempre bem expressiva, viu, Rodrigo? E a informação importante. Agora o seguinte, uma pergunta que muita gente faz, inclusive aí na Band News, é por que essas oscilações até do mercado internacional não ajudam também a reduzir o preço do gás, reduzir o preço da gasolina? Há essa perspectiva, Cláudio? Esse é um questionamento que a gente realmente sempre ouve, né? Quando tem queda, a gente não acompanha aí essa redução no preço para o consumidor. Agora, dessa vez, como você falou mais uma vez, a justificativa é o reajuste do preço lá no mercado internacional. Como a gente está falando do petróleo, é cotado internacionalmente, cotação em dólar, então tem variação, as distribuidoras reajustam, Petrobras anunciou esse aumento, as distribuidoras também, e aí isso é repassado para o consumidor. Mas, infelizmente, quando tem redução, a gente não percebe esse mesmo movimento para reduzir o preço para quem compra esse gás de cozinha, né, Rodrigo? É difícil. Obrigado, Cláudio Marcos. Lá na Band News tivemos um reajuste há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, alguns meses. E olha só essa história, uma mãe está aguardando por uma cirurgia para o filho desde que a criança nasceu há 4 anos. O problema é que por causa de um erro ao fazer o cadastro do paciente, o nome da criança sequer entrou na lista de espera. A recomendação médica era de que a cirurgia fosse feita até 2 anos de idade. 4 anos depois, correndo contra o tempo, os pais do pequeno João Miguel estão fazendo uma vaquinha para conseguir operar o garoto na rede particular. A luta da Célia com o João Miguel começou logo nas primeiras horas de vida do pequeno. A manicure descobriu que o filho teria que passar por uma cirurgia por conta de uma má formação no órgão genital. Quando ele nasceu, a médica me orientou aonde eu pudesse estar indo para conseguir a cirurgia dele. Fui primeiro na unidade aqui próximo da minha casa, depois eles me jogaram para o HMIB. Cheguei no HMIB, lá no ambulatório eles me informaram que eu tinha que voltar no centro de saúde mais próximo da minha casa, onde fazia as consultas da CDI. Antes mesmo do menino completar 1 ano, o nome dele entrou para uma lista do posto de saúde. Só que em setembro deste ano, a Célia descobriu que o nome do filho foi parar em uma lista errada. Hoje o João Miguel tem 4 anos de idade. Ele nunca esteve na fila para ser avaliado por um especialista no problema dele de hipospádia. E aí foi quando a gente descobriu tudo, voltei lá novamente, perguntei por que elas tinham colocado ele na fila errada. Não, era que ele tinha sido colocado na fila e que ele tinha sido desclassificado. Agora, desclassificado do que eu não sei, porque ele nunca esteve na fila. E a cirurgia, que era para ser feita dos 6 meses até os 2 anos de idade do menino, ainda não tem qualquer previsão para acontecer. A médica que avaliou o João Miguel explicou para a Célia quais eram as alternativas que ela tem para conseguir fazer o procedimento. A primeira é você fazer um plano de saúde, que eu faço no Hospital Brasília. Aí eu fui correr atrás do plano de saúde. Descobri que o plano de saúde tem uma carência de 2 anos para eles fazer essa cirurgia e não cobre a carência. Ela tem feito de tudo para arrecadar o dinheiro necessário para fazer o procedimento. Rifa, contando com a ajuda de amigos. A estimativa da médica é de que todo o gasto com a cirurgia possa chegar a R$30 mil. É uma cirurgia alta para a gente, que não tem condições, é a partir de 25 a 30 mil reais com todos os custos, internações, com tudo. Enquanto espera na fila do Sistema Público de Saúde e também tenta arrecadar dinheiro para realizar o sonho do filho ao resolver o problema, o coração da Célia fica apertado. É bem doído porque no dia mesmo que ele subiu na mesa da médica, na maca, quando ele subiu, ele falou assim para ela: "Você vai consertar meu pinto hoje?"
E daí, quando a gente saiu, ele falou pro pai dele assim: papai, eu já posso fazer xixi em pé? Meu pinto já está consertado? Pois é, em nota, a Secretaria de Saúde informou que o João Miguel já está na fila correta, aguardando vaga para fazer a cirurgia. Diz também que 20 crianças estão na situação dele, com prioridade vermelha, e que todas vão ser chamadas de acordo com a disponibilidade do centro cirúrgico e da equipe médica, priorizando os casos mais graves. Quem quiser ajudar o João Miguel a fazer a cirurgia na rede particular, pode entrar em contato com a família dele pelo telefone 985 25 7306. E veja a seguir, o Ministério Público investiga a suspensão de aulas no Colégio Alub. Imagens agora da EPTG. Trânsito está fluindo bem, sem problemas. A gente volta em seguida. A crise no Alub, a rede de ensino, está sendo investigada pelo Ministério Público pela situação e suspensão da prestação de serviço. A medida foi tomada depois que os professores entraram em greve na semana passada por falta de pagamento de salários e deixando centenas de alunos sem aula. Os profissionais de ensino estão há 3 meses sem receber e, diante da situação, pais e responsáveis começaram uma batalha para transferir os alunos para outros colégios. A Promotoria de Defesa da Educação e do Consumidor quer a garantia dos direitos dos estudantes. Desde o início do ano, a Alub está com credenciamento vencido, sendo proibida de funcionar. A renovação não se deu porque a instituição passou a oferecer aulas para crianças de 4 e 5 anos sem autorização da Secretaria de Educação, além de outras irregularidades como falta de acessibilidade, funcionamento de uma academia no interior da escola e problemas documentais. Diante deste cenário, a instituição deveria informar aos pais a situação para que eles providenciassem a transferência dos estudantes, o que não aconteceu. A dívida com os contra-cheques já soma 3 milhões de reais. Apreensivos com a indefinição, pais e alunos protestam alegando falta de informação e documentos essenciais para a transferência dos filhos. Nas últimas semanas, representantes da escola têm trabalhado na fusão da rede Alub com outros grupos interessados no colégio. Mas este não é o único problema. Na manhã de segunda-feira, o proprietário da rede Alub, Arthur Machado, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes em fundo de pensão. O empresário é suspeito de articular pagamentos de propina a um deputado federal, também alvo da PF e do Ministério Público. Antes, Arthur fora alvo de 4 outras investigações ligadas à Lava Jato. No auge, a escola chegou a ter 12 mil alunos e foi avaliada em 319 milhões de reais. Com as denúncias de corrupção, o faturamento despencou e a rede entrou em crise. Em nota, a rede Alub esclarece que está pedindo o desbloqueio dos bens avaliados em 45 milhões de reais e realizado há um ano pelo Ministério Público durante a Operação Rizoma, uma das fases da Lava Jato, para que possa quitar as dívidas com os funcionários. Enquanto isso, a instituição também tenta vender algumas das unidades para pagar as dívidas e se defende, esclarecendo que toda essa situação foi criada para manchar a imagem do colégio. Está marcada para amanhã à tarde uma reunião com o próprio Ministério Público, pais, professores, também representantes do Alub, para discutir essa situação e tentar chegar aí a um acordo. Agora, a Terra Cap e as comunidades indígenas Cariri, Chocó e Tuxá assinaram um acordo para a transferência dessas famílias residentes do setor noroeste por uma área de 14 hectares nas imediações do próprio bairro. A ação vai permitir a conclusão da via W9 no noroeste e, ao todo, 16 famílias vão ser transferidas para o local onde vai ser construída a reserva indígena. E, de acordo com o termo do compromisso, a área vai ser doada pela Terra Cap à União e administrada pela FUNAI. 8 das 16 famílias vão ser realocadas de forma imediata para residências provisórias, até que as fixas fiquem prontas. E veja a seguir, encontrado o grupo que estava perdido na Chapada dos Veadeiros. Imagens da Estrutural agora. Trânsito está fluindo sem problemas. A gente volta em seguida. Um alívio, foi resgatado o grupo que estava desaparecido na Chapada dos Veadeiros. As 5 pessoas, 2 de Brasília, foram para lá na madrugada de sexta, com o objetivo de percorrer o trajeto conhecido como Travessia Leste e concluir o percurso no domingo, na Cachoeira do Dragão. Os bombeiros foram acionados e começaram as buscas na segunda-feira. Um helicóptero da corporação, bombeiros especialistas em busca e resgate, com cães e guias locais, também ajudaram a procurar o grupo desaparecido. Hoje pela manhã, eles foram encontrados.
Olha, uma igreja em Ceilândia Sul é alvo de bandidos pela 6ª vez em pouco mais de um ano. O último furto foi na madrugada de ontem. Os crimes aconteceram na paróquia Santo Antônio, localizada na QNM 29. Na invasão desta segunda-feira, 3 homens levaram um cofre com doações de fiéis, cerca de R$600. De acordo com o diácono, os bandidos invadiram uma sala onde havia uma cruz no altar, que foi utilizada como ferramenta para arrombar o cofre. Há 3 anos, a paróquia havia instalado uma cerca elétrica e câmeras de segurança, o que não intimidou os ladrões. A igreja fica próxima ao ponto de tráfico de drogas. De acordo com a Secretaria de Segurança, houve um aumento de furtos em templos religiosos no DF. De janeiro a setembro, foram registradas 185 ocorrências. No mesmo período do ano passado, foram 170 casos. Não respeita. Eles entram, se puder, eles quebram, eles levam até o quarto com reféns e é daquele jeito, né, que a gente está vendo aí, quando está acontecendo, várias igrejas, não é só aqui, como já aconteceu até, tem um padre assassinado aí, né? Obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã. Tchau.